texto nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, com este século, em outras versões, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar novamente? Você não sabe qual caminho, mas esse é o texto. Deus, que o nosso coração, a nossa mente, Pai, esteja atenta, meu Deus, àquilo que o Senhor vai falar, meu Pai. E que seja simplesmente a sua voz a ser ministrada aos nossos corações, meu Pai. Que não haja qualquer influência, Deus, vinda do homem, meu Pai, mas que seja o Senhor utilizando simplesmente o homem como seu instrumento, Pai. Portanto, que o nosso coração, a nossa mente, meu Pai, seja hoje um terreno fértil, meu Pai, para aquilo que o Senhor, meu Deus, quer ministrar. Em nome de Jesus, amém. O tema da mensagem de hoje é distração. Eu vou ser bastante breve. A pastora Carla mandou lá uma breve mensagem, eu falei, vou me aproveitar disso. Eu ia colocar outras coisas aqui, eu falei, não, vamos ser mais objetivo. Então, capture no seu coração. Jesus, ele é suficiente. Amém? Jesus é suficiente. E entender essa suficiência de Deus nos livra de muitas coisas. Nos livra de cansaço, de fadiga, de exaustão, de estarmos perdidos, mesmo dentro da igreja. Entender a suficiência de Deus é essencial para a nossa vida. Só que tem um problema. A compreensão da insuficiência, ela encontra algumas barreiras. E a distração, ela é um impedimento para essa compreensão da suficiência de Deus na sua vida. E às vezes você está experimentando algumas barreiras na sua vida para entender essa suficiência, e em razão disso, você está experimentando desordem, cansaço, fadiga, desânimo, exaustão, porque as distrações têm te impedido de ver que Jesus, ele é suficiente na sua vida. Uma verdade, então. As distrações, elas têm nos cansado e nos distraído. Mas o que são essas distrações? O texto nos diz que não vos conformeis com este mundo. Ou seja, todo olhar para esse mundo a ponto de esse olhar ganhar uma relevância a cada momento tem um potencial de ser uma distração na sua vida. Mas antes de explicar especificamente a distração, porque nós temos exemplos bíblicos extremamente objetivos, eu queria te dizer que a distração, ela está nos inserindo em um ciclo que, primeiro, tem nos ocupado, nos tornado indisponíveis para Deus, tem nos adoecido a nossa mente, causado sonolência, desânimo e até ao ponto de chegar à morte. Isso é um ciclo. Você é distraído, você se ocupa, você está indisponível para Deus, você se adoece a cada dia nessas distrações. E em cada ciclo desse você vai se distanciando de Deus até a morte. Esse foi o ciclo que o jovem Eutico, lá no terceiro andar daquele prédio, se encontrou. Distraído, distante, sentado em uma janela, estava dentro. Era um membro daquela igreja, daquele corpo, fazia parte, mas foi se distanciando, se distraindo. E essa distração causou uma sonolência, um desânimo, uma desatenção para aquilo que estava acontecendo no culto. E nós sabemos a história. Ele caiu da janela e morreu. Então,
o final dessa história pode causar morte. Por isso é um alerta muito grande às distrações. E, especificamente, o que é então uma distração? Diferente do pecado, o pecado é muito claro, né? Espero que seja bastante claro. Então, uma afronta direta a Deus, a mentira, algo que afronta diretamente o caráter de Deus, fica fácil entender, é algo ilícito, é algo errado. Mas as distrações não. As distrações se apresentam como coisas lícitas para a gente. Então a gente vai se envolvendo com essas distrações. E eu quero citar a parábola do grande banquete, porque nós temos 3 exemplos muito bem ilustrativos do texto. Está lá em Lucas 14, nos diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, pois tudo está preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a dar desculpa, a excusar-se, dizendo: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Um investimento. A pessoa fez uma aquisição, trabalhando, comprou um terreno e foi vê-lo. Uma ocupação lícita, o desempenho do seu trabalho, mas que nessa situação se mostrou como uma distração. E entenda, a distração é tudo que vai concorrer com Deus. Tudo, ainda que seja lícito, que se equipare ou tome o lugar de Deus é uma distração na nossa vida que precisa ser trabalhada. Porque não tem como, nós vamos entender isso, não tem como a gente abandonar todas as práticas, as atividades listas da nossa vida. Mas nós temos que nos policiar, analisar exatamente aquilo que talvez não tenha, se excedendo essa ocupação a ponto de se apresentar como uma distração na nossa vida. Então, uma atividade ilícita. Eu estou indo fazer um negócio, comprar um terreno, vou lá ver. Portanto, a pessoa estava ocupada e rejeitou ao chamado. Estava indisponível para Deus por conta dessa ocupação. E o texto continua. E o servo foi a outra pessoa e convidou. E essa pessoa disse o quê? No sábado, eu comprei um boi e vou ver essa junta de bois, levá-los a beber. Mais uma atividade ilícita. Nada de errado nessa ocupação. E continua. Ah, meu Deus, a folhinha virou aqui, olha. Eu sofrendo, falei, cadê esse negócio? O outro eu falei de cor, mas nem tinha lido, estava lendo outro texto. 5 juntas de boi, vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Um casamento, uma família. O que há de mais lícito no núcleo familiar, numa família? Mas nessa situação se apresentou como uma distração. E nós temos que nos ater, ter o olhar atento, porque toda distração, toda ocupação da nossa vida que nos tira do propósito, nos tira do chamado de Deus, vai nos adoecendo, vai nos cansando, vai nos exaurindo. Atividades lícitas, o nosso trabalho, ganha-pão, atividades lícitas em casa. Mas a partir do momento que essas distrações, essas ocupações passam a ocupar o lugar que seria de Deus, isso cansa, isso adoece. Marta e Maria, extremamente lícito aquilo que Marta estava fazendo, trabalhando. Afinal de contas, o que ia comer? Tinha que ter um ambiente organizado. Mas Jesus diz: uma coisa só basta. Você se distraiu, mas uma coisa só bastava: a minha presença. Então,
tenhamos cuidado com as distrações. Entenda, não há descanso para um filho longe do pai. E a distração te leva para longe. Toda distração, ela tem esse poder de sutilmente, lentamente, e te levando para longe, e te adoecendo. Então, nós temos nos distraído, nos ocupado, nos tornados indisponíveis. Por isso nós estamos cansados, exaustos, fadigados, no limite, sobrevivendo. As distrações estão nos roubando o sorriso, a alegria, a suficiência de Jesus para preencher tudo em nós, para colocar um sorriso nos nossos rostos, porque só Jesus preenche, só Jesus. E a realidade é que a cada dia mais distraídos nós temos perdido o foco. Nós muitas vezes estamos respondendo com a nossa presença nos cultos, nas programações da igreja, mas a nossa mente está pairando por tantos outros assuntos, por tantas outras demandas, longe, longe da presença. O nosso foco tem se perdido com muita facilidade. Podemos estar presentes de corpo, mas a nossa mente está à ausência. Ao mesmo tempo que estamos presentes, nós estamos ausentes. Isso tem que nos preocupar. A nossa mente tem se perdido muito facilmente. Nós não estamos conseguindo mais cativar o nosso pensamento, a nossa atenção em uma coisa só. Gente, entenda uma coisa, é do maligno. O ser humano não foi feito para fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Toda vez que você se comporta querendo socorrer N coisas, na verdade, você não está fazendo nada direito. Aquele que quer ser muitas coisas, na verdade, ele não consegue ser nada. Aquele que quer fazer muito, na verdade, ele não está fazendo nada bem feito. Uma coisa só basta. Uma coisa só basta. Uma atenção, um foco de cada vez. Não vamos nos permitir ser distraídos, alheios, vir num culto e nem saber daquilo que foi dito, porque a gente entendeu a primeira mensagem, a primeira palavra e o restante. A gente está viajando. O nosso foco tem que ser objeto da nossa atenção. A gente tem que parar pela. Opa, foco. Deixa eu me reencontrar aqui. Opa, peraí, me achei. A partir daqui eu vou seguir. Não, me perdi de novo, vou voltar. Nós precisamos ter essa atenção, porque as distrações têm causado morte. Eu já citei o exemplo de Eutico, que é extremamente próprio para isso. Não sejamos permissivos. Não deixe que a sua mente fique alheia ao culto. Mas dê uma ordem à sua mente, à sua atenção, aos seus sentimentos. Preste atenção agora. Tenha atenção. Não estejamos distraídos. Amém? Amém. E talvez você se encontre nesse lugar de distração, de entender que, poxa, eu não estou respondendo, não estou sendo disponível a Deus. Eu quero consertar isso. E talvez você esteja pensando numa solução errada. Qual seria essa solução errada? Acabar com todas as ocupações. Não vou fazer mais nada, não vou arrumar casa mais, vou ficar por conta. E essa não é a resposta. Vocês sabem disso. Não é a resposta. Entendo o que o texto bíblico diz. O texto bíblico não está dizendo não faça nada, mas o texto bíblico está dizendo não se distraia. Não se conforme com este mundo. Não deixe que as coisas deste mundo ditem o seu ritmo. Não deixe que, enquanto todo mundo estiver fazendo uma coisa, você acha que isso é normal, ficar repetindo esse efeito em massa. Não. Não acho que é normal ficar o tempo todo
em um celular, não acha que é normal ficar o tempo todo pensando em um problema específico, não acha que é normal isso, não se deixe te distrair. Não deixe que o seu trabalho, não deixe que a sua escola, não deixe com a amizade, não deixe com o relacionamento, não deixe que a sua família, nada, nada ocupe o lugar de Deus. Nada na sua vida seja uma distração, mas tudo tem o seu devido lugar. Então a solução não é deixar de fazer as coisas. Não é. Não é não ter ocupação. E sabe por quê? Você pode não fazer nada. Você pode parar tudo, ficar semanas e ir para as Bahamas, não sei, um lugar, para as Maldivas, ficar um ano lá sem fazer nada. Que se você não entender que um filho tem que estar perto do pai, se você não entender que a sua mente tem que ser transformada continuamente, você vai estar cansado. Porque não tem a ver com uma indisposição física, o cansaço, esse esgotar que nós estamos vivendo, mas tem a ver com distanciar da presença de Deus por essas distrações. Então você pode parar por muitos dias, mas não haverá descanso, porque a sua mente, ela não está sadia. Porque uma mente sadia é uma mente que, por não se distrair, está a todo momento sendo renovada por Deus, sendo transformada por Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A disponibilidade, a saúde mental vem de uma mente sã, uma mente renovada. E aqui eu apresento a solução correta. Se é incorreto você querer eliminar tudo para você se descansar, o certo é você renovar a sua mente. É você ter um transplante de mente, um compartilhar de mentes. O texto quer dizer isso, renove a sua mente. Ou seja, tem uma mente transformada por Deus, uma mente compartilhada com Deus. A paz virá sobre a sua vida quando você estiver alinhado, o seu caminho alinhado com o caminho de Deus, os seus propósitos compartilhados com o propósito de Deus. Neemias, um copeiro do rei, em uma situação muito difícil para a sua nação, anos depois do exílio, da destruição, ele chega ao conhecimento dele que os muros de Jerusalém estão derrubados. E Neemias, ele passa a ter uma mente transformada, porque ele começa a compartilhar do coração de Deus. Neemias chora, porque Deus estava chorando com a destruição da nação amada. Neemias compartilha do coração de Deus. Ele chora junto com o choro de Deus. Isso é uma mente sadia. Uma mente que entende que, como filho, não tem como andar alheio ao propósito de Deus. Não tem como passar um dia sequer sem se relacionar com Deus. Nós temos que estar conectados. E quando nós temos essa parábola desse convite que esse homem faz, nós temos um convite muito específico. Nós falamos de mesa aqui. Este homem, nesse banquete que convida, que eu li aqui, e errei, depois achei o texto de novo, ele fala de um convite, uma parábola. Jesus, na verdade, está falando de intimidade, de participar da mesa. Paulo Sérgio escreveu uma música, A Mesa e a Presença. Ele queria transmitir exatamente isso, o poder da mesa, que traz realmente relacionamento. Quando há esse convite para participar desse banquete, não era 10 minutos não, mas eram horas, horas, horas. Então Deus nos chama e nos convida para estar à mesa com Ele, nos relacionando de maneira íntima. Esse é o nosso chamado. E o que o texto nos diz? Que as distrações impediram o relacionamento daquelas pessoas com Deus. E da mesma forma as distrações se colocam para nós hoje, como esse impedimento. Então nós precisamos
a alinhar o nosso coração com Deus. Nós precisamos chorar aquilo que Deus está chorando, para que a gente entenda, que Deus é suficiente e que a gente entenda quando Deus está nos chamando, que a gente entenda qual que é o propósito de Deus para a nossa vida, qual que é a missão que nós temos que assumir. Nós precisamos de uma missão, nós precisamos de um sonho compartilhado com o sonho de Deus. Pode ser algo simples, mas nós precisamos compartilhar algum propósito, alguma missão, não sei. Não sei o que Deus tem reservado para você, mas ore a Ele, clame a Ele, Pai, eu quero compartilhar contigo uma missão. Eu não sei o que é, eu não sei se é uma coisa específica ali, se é alguma coisa no meu serviço, mas eu quero sempre compartilhar uma missão com você. Não quero só viver distraído, presente mais ausente, mas eu quero compartilhar, eu quero chorar o seu choro, Pai. Eu quero me relacionar contigo, eu quero sentar à sua mesa. E a partir desse comportamento, haverá intimidade. E nós vamos ser preenchidos pela presença dEle. E não vai ter mais cansaço. Não vai ter mais fadiga. Você pode trabalhar 24 por 24, por 24, por 48, que não vai haver mais fadiga na sua vida. Porque Deus, Ele é suficiente para tudo. Para preencher tudo. Para dar ânimo ao desanimado, para dar saúde ao doente. Deus, a presença de Deus é suficiente para tudo. E nós temos que ter esse coração e essa mente constantemente renovada, para que no final a gente participe e experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem participa e experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está cansado? Não tem como. Está desanimado? Não tem como. Está perdido no caminho? Não tem como. Está desatento? Está sonolento? Não tem como. Porque você encontrou, você está participando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu queria que você orasse nessa noite para que o Espírito Santo de Deus trouxesse à sua mente toda distração, tudo aquilo que é lícito, mas está talvez começando a ocupar o lugar que é o lugar de Deus. E que tem feito você dizer vários nãos a Deus. Se afastado dele, se afastado dessa presença e dessa intimidade que ele quer estabelecer na sua vida. Ore a Deus neste momento. Pai, abra os nossos olhos, Deus. Nós estamos aqui hoje, Deus, na condição de filhos, clamando ao Senhor, nos ajude, Pai. Porque nós queremos avançar, nós queremos dar o próximo passo, Pai. Mas nós sabemos que situações, distrações têm nos impedido de avançar, Pai. E nós queremos, Pai, através do Seu Espírito, ter os olhos abertos, meu Pai. Ilumine a nossa mente, o nosso coração para enxergar, meu Pai, aquilo que precisa ser abandonado, aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser equilibrado, meu Pai, porque nós declaramos na nossa vida, em nome de Jesus, que nada ocupará o seu lugar, Pai. Então nós pedimos o Teu auxílio, Espírito Santo de Deus, para ajustar esta casa, porque nós queremos avançar, nós queremos dar o próximo passo, nós queremos estar em paz com o Senhor, felizes, alegres, meu Pai, certo de que nós estamos caminhando para um caminho, para um propósito, meu Deus, alinhados, ajustados, conscientes, meu Pai, mas de maneira alguma sonolentos, perdidos, desanimados, meu Pai, nos cantos, meu Pai, totalmente alheios à Tua presença, Pai. Nós não queremos nos encontrar como Eutico, meu Pai, no fundo, meu Pai, na janela, longe do Senhor, meu Pai. Não, Deus, nós queremos nos achegar ao Senhor constantemente. Tenha misericórdia de nós, meu Pai, e nos mostre. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos. Nós fazemos esta oração, meu Deus, com sinceridade. Abra os nossos olhos para aquilo que a gente precisa mudar, para continuar avançando, meu Pai, porque nós queremos, meu Pai, estar na sua mesa constantemente. Assim nós choramos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém.